No dia seguinte, depois da escola, Estevão decidiu falar com o filho do seu Francis. Ele tinha uma ideia: trabalhar no mercadinho poderia lhe dar mais chances de conseguir seus produtos. Sorriu internamente, orgulhoso de sua esperteza. Ao se aproximar do mercadinho, ainda atravessando a rua, ouviu o grito do homem atrás do balcão: "Boa tarde, menino de 11 anos." Estevão acenou e, ao se aproximar, respondeu: "Boa tarde, filho do seu Francis." O homem riu e estendeu a mão para cumprimentá-lo. "Meu nome é Juarez." "Eu sou o Estevão, senhor Juarez." "Muito prazer em conhecê-lo." Juarez sorriu e apertou a mão de Estevão com firmeza. "Então, está pronto para trabalhar?" "Sim, senhor, estou pronto", respondeu Estevão com entusiasmo. Juarez sorriu. "Ótimo. Comece retirando os biscoitos das caixas e arrumando-os nas prateleiras." Havia várias caixas de biscoitos, de todos os sabores, e Estevão começou a organizar tudo em seus devidos lugares. O trabalho parecia simples, mas logo percebeu o esforço que exigia. Quando finalmente terminou, sentia-se exausto. Ao chegar em casa, foi direto para a cozinha. "Trabalhou muito, filho?" perguntou a mãe, observando-o com curiosidade. "Estou morto de cansado." Enquanto eu trabalhava, seu Juarez ficou lá no balcão, dormindo. Ele balançou a cabeça, ainda incrédulo. "Juarez?" Ela franziu a testa. "Então, esse é o nome dele?" "Sim", respondeu Estevão com um leve sorriso, antes de ir para o quarto. Ao abrir a mochila, os olhos brilharam ao ver seu trabalho extra, uma coleção de doces, biscoitos e chicletes escondidos ali. Ele riu, convencido de que era o melhor. No dia seguinte, Estevão chegou ao mercadinho com entusiasmo. "Boa tarde, seu Juarez." "Boa tarde, Estevão", respondeu o grandalhão, sorrindo. "Pronto para trabalhar?" "Pronto, sim, senhor." "Espere, filho. Antes de começar, precisamos orar." "Oração?" Estevão piscou, surpreso. "Sim", disse Juarez, sério, "para que nada de ruim aconteça com seu trabalho." "Tá bom. Meu pai faz isso no trabalho dele." Estevão falou. Juarez assentiu com um olhar satisfeito. "Muito bem. Vamos ler um versículo primeiro." Ele abriu uma antiga Bíblia que havia pertencido a seu pai e leu em voz firme: "Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons." Provérbios 15h03. As palavras pairaram no ar, e Estevão sentiu um frio na barriga. Algo no modo como Juarez lia aquele versículo parecia como um aviso, e por um instante, ele não sabia se devia continuar ali. Durante toda a semana, Juarez leu o mesmo versículo antes do trabalho. No último dia, Estevão, já curioso e um pouco incomodado, perguntou: "Seu Juarez, o senhor sempre lê esse mesmo versículo. Será que não dá para ler outra coisa?" Juarez olhou para ele com um sorriso paciente, puxou 2 cadeiras e fez um sinal para que Estevão se sentasse. "Sente-se aqui, filho." Quando ambos estavam acomodados, ele continuou: "Estevão, você entende o que esse versículo quer dizer?" "Entendo", respondeu Estevão de imediato, mas ao ver o olhar atento de Juarez, sua confiança começou a vacilar. "Então, me explique", pediu Juarez com calma. Estevão franziu a testa e pensou por um momento. Como os olhos de Deus poderiam estar em todos os lugares, observando bons e maus ao mesmo tempo? Ele não sabia ao certo se acreditava nisso. Por fim, encarou Juarez e confessou: "Na verdade, acho que não entendo, não." "O senhor pode me explicar?" Juarez assentiu, colocando a mão no ombro de Estevão. "Vou te dar um exemplo. Quando meu pai ainda estava vivo, ele mandou instalar várias câmeras por todo o mercadinho. Queria evitar alguns furtos. Mas sabe o que é curioso? Ele nunca revisou as gravações. Mas agora, eu que sou o dono do mercadinho, vou realmente revisar essas imagens. Quero saber quem são os bons e os maus, entende?" Ele usou os dedos para fazer aspas, sorrindo levemente. "Estou dizendo isso só para ilustrar o versículo." Estevão sentiu um arrepio. "Então, Deus nos observa como se fossem câmeras escondidas?" "Exatamente", disse Juarez com um olhar sério.
Ele nos vê em todos os momentos, para que saibamos que nossas ações têm consequências e que estamos sempre sendo guiados a fazer o que é certo. Neste momento, Estevão sentiu um nó no estômago. O desespero o atingiu como um golpe. Lembrou-se dos furtos que cometera ali, semana após semana, pegando doces e biscoitos como se ninguém estivesse vendo. Agora, tudo estava gravado. E se Juarez revisasse aquelas gravações? Ele tentou disfarçar a preocupação, mas não conseguia esconder o nervosismo. Juarez percebeu o rosto pálido do menino e colocou a mão em seu ombro. Está tudo bem, Estevão. Parece preocupado. Ah, não, tudo bem, sim, ele respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Mas, por dentro, sabia que o tempo estava se esgotando. A noite chegou, e Estevão voltou para casa com a mochila quase vazia, carregando apenas os cadernos e um olhar preocupado. Ao vê-lo, a mãe perguntou: como foi no trabalho, filho? Estou exausto, mãe. Exausto, respondeu ele, antes de ir tomar banho e se deitar. No entanto, por mais que tentasse, o sono não vinha. Inquieto, chamou pela mãe. O que foi, filho? Não estou conseguindo dormir. Você deve estar preocupado, disse a mãe, preocupada. Vou chamar seu pai para orar por você. Logo o pai entrou no quarto, sentou-se ao lado dele e disse: sua mãe contou que você está com dificuldades para dormir. Sim, pai, não consigo de jeito nenhum. O pai assentiu, pegou a Bíblia e, antes de orar, leu calmamente: não dês lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais e antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 27 e 28. Após a leitura, o pai fez uma breve oração, pedindo paz e tranquilidade para o filho. Estevão fechou os olhos, tentando absorver aquelas palavras, sentindo-se envolto pelo cuidado dos pais. Na manhã seguinte, o som distante de um despertador começou a ecoar e aumentava aos poucos, puxando Estevão do sono. Ele havia dormido sem perceber e, ao abrir os olhos, já estava na hora de ir para a escola.